O mundo antes de Jesus era um lugar sombrio. A humanidade caminhava sem direção, perdida em meio à idolatria, violência e escravidão. Homens e mulheres buscavam respostas em deuses falsos, sacrifícios sangrentos e leis impiedosas, mas nada trazia verdadeira paz. Pobres eram explorados, escravos não tinham direitos e os poderosos governavam sem compaixão. A salvação parecia inalcançável e o silêncio de Deus tornava tudo ainda mais desesperador. Mas então, algo aconteceu. Uma luz rompeu as trevas e mudou para sempre a história da humanidade. Como era o mundo antes de Cristo? E por que sua vinda transformou tudo? A criação e a queda, o início da separação entre Deus e o homem. No princípio, tudo era perfeito. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 a 27, colocando-os no jardim do Éden, um lugar sem dor, sofrimento ou morte. O ser humano vivia em plena comunhão com Deus, desfrutando de sua presença sem qualquer barreira. Mas essa harmonia não duraria para sempre. Deus havia dado apenas uma ordem: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 16 a 17. No entanto, a serpente, que representa Satanás, enganou Eva, e ela, junto com Adão, escolheu desobedecer a Deus. Gênesis 3, 1 a 6. Esse ato de desobediência trouxe o pecado ao mundo. Pela primeira vez, o homem sentiu vergonha e medo, se escondendo da presença de Deus. Gênesis 3, 8 a 10. A partir desse momento, tudo mudou. A relação entre Deus e a humanidade foi quebrada. O pecado trouxe separação, sofrimento e morte. Como consequência, Deus expulsou Adão e Eva do Éden, impedindo que tivessem acesso à árvore da vida. Gênesis 3, 23 a 24. A humanidade agora estava afastada de Deus e sujeita à morte física e espiritual. Mas mesmo em meio ao juízo, Deus revelou um plano de redenção. Em Gênesis 3, 15, ele declarou que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, derrotando o mal. Essa foi a primeira profecia sobre o Messias, apontando para Jesus, que viria para restaurar a comunhão perdida entre Deus e os homens. A queda de Adão e Eva não afetou apenas suas vidas, mas toda a humanidade. A partir desse momento, o pecado passou a dominar o mundo e a necessidade de um Salvador ficou evidente. O Antigo Testamento é a história dessa busca pela redenção, preparando o caminho para a vinda de Cristo. A depravação da humanidade e o dilúvio. Depois da queda de Adão e Eva, o pecado se espalhou rapidamente. A humanidade, que antes vivia em comunhão com Deus, começou a se afastar cada vez mais. O primeiro grande sinal da corrupção foi o assassinato de Abel por seu próprio irmão, Caim, Gênesis 4, 8. Esse ato de violência mostrou como o coração humano já estava inclinado para o mal. Com o passar das gerações, a maldade se multiplicou. A Bíblia descreve que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6, 5. A terra estava cheia de violência e corrupção, e Deus viu que a humanidade havia se afastado completamente dele. Diante desse cenário, Deus decidiu trazer um juízo sobre a terra, um grande dilúvio que destruiria toda a criação corrompida. Gênesis 6, 7. No entanto, um homem encontrou graça aos olhos do Senhor, Noé. Ele era justo e íntegro entre seus contemporâneos e andava com Deus. Gênesis 6, 9. Deus instruiu Noé a construir uma arca para salvar sua família e um casal de cada espécie de animal. Gênesis 6, 14 a 22. Durante anos, Noé pregou sobre o juízo que viria, mas ninguém deu ouvidos. A humanidade estava tão endurecida que rejeitou a oportunidade de arrependimento. Quando o dilúvio veio, choveu por 40 dias e 40 noites, cobrindo toda a terra e destruindo tudo o que tinha fôlego de vida. Gênesis 7, 11 a 24. Apenas Noé, sua família e os animais que estavam na arca foram preservados. Após 150 dias, as águas começaram a baixar e a arca finalmente repousou sobre o Monte Ararate. Gênesis 8, 1 a 4. Depois do dilúvio,
Deus fez uma aliança com Noé e prometeu que nunca mais destruiria a terra dessa forma. Como sinal dessa aliança, Deus colocou o arco-íris no céu, declarando que, apesar da justiça, Ele também é um Deus de misericórdia. Gênesis 9, 12 a 17. O dilúvio não foi apenas um evento histórico, mas um símbolo do juízo de Deus sobre o pecado e da necessidade de redenção. Noé e sua arca representam a salvação oferecida por Deus, assim como Cristo é a verdadeira arca que nos livra da condenação. A corrupção do mundo antes do dilúvio aponta para a necessidade de um Salvador que viria para transformar os corações e restaurar a humanidade. A Torre de Babel e a dispersão dos povos. Depois do dilúvio, Deus ordenou que os descendentes de Noé se espalhassem pela terra e a povoassem. Gênesis 9:1. No entanto, a humanidade decidiu seguir um caminho diferente, escolhendo permanecer unida em um só lugar e construir uma torre que chegasse aos céus. Esse episódio, registrado em Gênesis 11, 1 a 9, ficou conhecido como a Torre de Babel. Naquele tempo, toda a humanidade falava uma única língua. Em vez de obedecerem ao mandamento de Deus de encherem a terra, os homens decidiram se concentrar em uma única cidade, na planície de Sinar. Gênesis 11, 2. Movidos pelo orgulho, disseram: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, 4. O problema da Torre de Babel não era apenas a construção em si, mas o desejo humano de desafiar a autoridade de Deus. Em vez de dependerem dele, os homens queriam exaltar a si mesmos, buscando segurança e grandeza por seus próprios esforços. Era uma repetição do pecado de Adão e Eva, o desejo de serem como Deus. Diante dessa rebelião, Deus decidiu intervir. A Bíblia diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, Gênesis 11, 5, e percebendo o coração arrogante do povo, confundiu sua linguagem, fazendo com que não conseguissem mais se entender, Gênesis 11, 7. Esse evento causou uma grande dispersão, e as pessoas se espalharam por toda a terra, formando diferentes nações e culturas, Gênesis 11, 8 a 9. A Torre de Babel explica a origem da diversidade linguística e cultural no mundo. Mas mais do que isso, mostra a consequência da desobediência e do orgulho humano. O desejo de construir um império separado de Deus resultou em divisão e afastamento ainda maior dele. Curiosamente, no Novo Testamento, esse episódio tem um paralelo interessante. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles começaram a falar em diferentes línguas, mas dessa vez para unir as nações em Cristo. O que foi dividido em Babel começou a ser restaurado em Jesus. A Torre de Babel nos ensina que o verdadeiro caminho para Deus não é construído pelo esforço humano, mas pela fé e obediência a Ele. O orgulho e a autossuficiência sempre afastam o homem do Criador, mas Deus, em sua misericórdia, continuou preparando o caminho para a redenção que seria cumprida em Cristo. A aliança de Deus com Abraão, a promessa do Messias. Depois da dispersão da humanidade na Torre de Babel, Deus começou a executar seu plano de redenção através de um homem, Abraão. Entre todas as nações, Deus escolheu um povo para ser o canal da promessa do Salvador. E essa promessa começou com Abraão, um simples homem de Ur dos Caldeus. A história de Abraão começa em Gênesis 12, 1 a 3, quando Deus o chama e lhe faz uma promessa: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1 a 3. Aqui vemos uma das promessas mais importantes da Bíblia, pois Deus não apenas promete a Abraão descendência e terra, mas declara que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa é uma referência direta ao Messias, que viria da linhagem de Abraão para trazer salvação ao mundo. Abraão obedeceu à ordem de Deus
e partiu sem saber para onde iria. Hebreus 11:8. Deus então estabeleceu uma aliança com ele, confirmando que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu e que dele surgiria uma grande nação. Gênesis 15:5. Essa nação era Israel e dela viria Jesus Cristo. Mais tarde, Deus reafirma a promessa em Gênesis 22:18, dizendo: "E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz." O apóstolo Paulo, em Gálatas 3:16, explica que essa promessa não era sobre muitos descendentes, mas sobre um descendente específico, Cristo. Jesus era o cumprimento da aliança feita com Abraão, pois através dele a salvação seria oferecida a todas as nações. A história de Abraão também ilustra a necessidade de fé. Em Gênesis 15:6, a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Esse princípio se repetiria no Novo Testamento, onde a salvação não viria por obras da lei, mas pela fé em Cristo. Romanos 4:3-5. Abraão não viu o cumprimento total da promessa, mas sua descendência continuou carregando essa esperança. Israel foi formado como nação, os patriarcas surgiram, e os profetas começaram a anunciar a vinda do Messias. Tudo estava sendo preparado para que, no tempo certo, Jesus viesse cumprir o plano de Deus. A aliança com Abraão foi um marco na história da salvação. Ela estabeleceu o povo escolhido, trouxe a promessa de um Salvador e apontou para o futuro reino de Deus. O que começou com um chamado a um homem em Ur dos Caldeus se tornaria a maior esperança da humanidade. A escravidão no Egito e o Êxodo, um símbolo da redenção. A aliança feita por Deus com Abraão se manteve viva através de seus descendentes, Isaque, Jacó e os 12 filhos de Jacó, que se tornaram as 12 tribos de Israel. No entanto, antes de se tornarem uma grande nação, os israelitas enfrentaram séculos de escravidão no Egito, um período de sofrimento que se tornou um dos maiores símbolos da necessidade de redenção. Tudo começou com José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e levado para o Egito. Com o tempo, Deus o exaltou, tornando-o governador da terra e salvando sua família da fome. Gênesis 41, 41-43. Os descendentes de Jacó, então, se estabeleceram no Egito e cresceram em número. Mas com o passar das gerações, um novo faraó surgiu, que não conhecia José, e passou a temer o crescimento do povo de Israel. Êxodo 1, 8-10. O faraó decidiu escravizar os israelitas, impondo-lhes trabalhos forçados e ordenando a morte de todos os bebês do sexo masculino. Êxodo 1, 11-16. O povo clamou a Deus por libertação, e Deus levantou um libertador. Moisés, Êxodo 3, 7-10. Deus enviou 10 pragas ao Egito para demonstrar seu poder e obrigar o faraó a libertar Israel. Êxodo 7-12. A última praga, a morte dos primogênitos, foi um evento crucial. Para serem poupados, os israelitas precisavam sacrificar um cordeiro e marcar suas portas com o sangue do animal. Essa foi a primeira Páscoa, um símbolo direto de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que derramaria seu sangue para nos livrar da condenação. João 1, 29. Após essa última praga, o faraó finalmente permitiu que os israelitas partissem. Eles saíram do Egito e iniciaram uma jornada rumo à terra prometida. Mas logo foram perseguidos pelo exército egípcio e se viram encurralados diante do Mar Vermelho. Então, Deus operou um milagre. Ele abriu o mar, permitindo que seu povo passasse em segurança. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas se fecharam sobre eles, destruindo o exército do faraó. Êxodo 14, 21-28. O êxodo não foi apenas um evento histórico, mas um retrato da salvação. Assim como os israelitas foram libertos da escravidão no Egito, Cristo veio para nos libertar da escravidão do pecado. Romanos 6, 6. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho, Jesus abriu o caminho para a vida eterna. Depois da travessia, Deus fez uma aliança com Israel no Monte Sinai e entregou a lei, os 10 mandamentos e instruções para a adoração. Êxodo 20. Mas essa lei
por mais importante que fosse, não podia salvar completamente o homem. Ela apenas revelava o pecado e apontava para a necessidade de um Salvador. A jornada de Israel no deserto foi longa e cheia de desafios, mas Deus estava sempre guiando seu povo. Essa história preparou o caminho para o entendimento do que Cristo faria séculos depois: tirar a humanidade da escravidão do pecado e conduzi-la à verdadeira terra prometida, o reino de Deus. A lei de Moisés, justiça, sacrifícios e a necessidade de um Salvador. Depois da libertação do Egito, Deus conduziu os israelitas até o Monte Sinai, onde estabeleceu uma aliança com eles. Essa aliança envolvia leis, estatutos e ordenanças que guiariam o povo na sua relação com Deus e entre si. O coração dessa aliança foi a entrega dos 10 mandamentos, Êxodo 20, 1 a 17. Um código moral e espiritual que estabelecia a santidade e a justiça de Deus. A lei de Moisés continha mais do que os 10 mandamentos. Havia centenas de leis que regulavam a vida social, religiosa e civil de Israel. Deus exigia a santidade do seu povo, pois ele mesmo é santo. Levítico 19, 2. No entanto, ninguém conseguia cumprir a lei perfeitamente, e qualquer transgressão exigia sacrifícios para a expiação dos pecados. O sistema de sacrifícios. Como parte da lei, Deus instituiu o sistema de sacrifícios, detalhado principalmente em Levítico. O pecado exigia derramamento de sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Os israelitas ofereciam sacrifícios de holocausto, onde o animal era completamente queimado como oferta a Deus. Levítico 1. Sacrifícios pelo pecado, para expiação das falhas individuais ou coletivas. Levítico 4. Sacrifícios de paz, como sinal de comunhão com Deus. Levítico 3. Todos esses rituais eram repetitivos e nunca removiam completamente o pecado, mas apenas cobriam temporariamente as falhas do povo. O sistema apontava para a necessidade de um sacrifício definitivo, que acabaria com essa repetição. O dia da expiação, um símbolo de Cristo. O evento mais importante da lei era o dia da expiação, Levítico 16, quando o sumo sacerdote fazia um sacrifício especial pelos pecados de toda a nação. Nesse ritual, havia 2 bodes. Primeiro, um era sacrificado, representando a punição pelo pecado. Segundo, o outro era o bode emissário, que recebia simbolicamente os pecados do povo e era enviado ao deserto, levando a culpa para longe. Esse ritual era uma figura profética de Cristo, que não apenas sofreu pelos nossos pecados, mas também os levou sobre si. Isaías 53, 5 a 6. A fraqueza da lei e a promessa de um novo pacto. Embora a lei fosse justa e revelasse o caráter de Deus, ela também expunha a fraqueza humana. O povo continuamente falhava em obedecer, e os sacrifícios nunca eram suficientes para resolver o problema do pecado. Por isso, Deus prometeu um novo pacto que seria diferente. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 31 a 33. Esse novo pacto seria cumprido em Jesus, que veio para oferecer um único sacrifício perfeito e escrever a lei no coração dos que creem nele. A lei de Moisés mostrou ao povo a gravidade do pecado e a necessidade de um redentor. Nenhum esforço humano poderia garantir a salvação. Era preciso um Salvador que cumprisse toda a lei e oferecesse um sacrifício perfeito. E foi exatamente isso que Jesus fez. Os juízes e a constante rebeldia de Israel. Depois de receber a lei no Monte Sinai, os israelitas passaram 40 anos no deserto, aprendendo a depender de Deus antes de finalmente entrarem na terra prometida. Moisés morreu antes de chegar à terra, e Josué liderou o povo na conquista de Canaã. Josué 1, 1 a 6. Com a terra dividida entre as tribos, esperava-se que Israel fosse fiel a Deus e obedecesse à lei. Mas o que aconteceu foi o contrário, o ciclo de pecado e restauração.
O período dos juízes, aproximadamente 1375 a 1050 a.C., foi uma época de instabilidade espiritual. Israel frequentemente se afastava de Deus, caindo na idolatria e na desobediência. Quando isso acontecia, Deus permitia que nações estrangeiras os oprimissem. Só então o povo clamava por socorro e Deus levantava um juiz para libertá-los. Esse ciclo se repetia várias vezes. O povo pecava, adorando deuses pagãos e quebrando a aliança com Deus. Deus permitia que inimigos os dominassem, trazendo sofrimento e opressão. O povo se arrependia e clamava por libertação. Deus levantava um juiz que guiava Israel à vitória e restaurava a paz. Essa história é contada no livro de Juízes, onde vemos líderes como Débora, Gideão e Sansão, usados por Deus para trazer livramento. Mas mesmo depois de cada libertação, o povo voltava ao pecado. O problema era claro. A humanidade precisava mais do que libertação física. Precisava de um coração transformado. A consequência da rebeldia, cada um fazia o que era certo aos seus olhos. O versículo que resume esse período é: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25. Sem uma liderança forte e sem uma verdadeira transformação espiritual, o povo vivia em constante desordem moral e religiosa. Isso demonstra que nem mesmo a lei de Moisés foi suficiente para mudar o coração humano. O pecado continuava dominando, e a necessidade de um rei justo e definitivo se tornava cada vez mais evidente. Esse período apontava para um futuro governante que traria não apenas livramento político, mas redenção eterna. Os profetas já começavam a anunciar que um rei justo viria para estabelecer um reino eterno, e esse rei seria Jesus. O período dos juízes mostra a fragilidade da humanidade e a fidelidade de Deus. Mesmo diante de tanta rebeldia, Deus nunca abandonou seu povo e sempre respondia ao arrependimento com misericórdia. Esse mesmo Deus, mais tarde, enviaria o Messias, o libertador definitivo, que quebraria esse ciclo de pecado de uma vez por todas. Os reis de Israel e as profecias sobre o Messias. Depois do período dos juízes, o povo de Israel começou a desejar um rei humano para governá-los, como acontecia com as nações vizinhas. Até então, Deus era o verdadeiro rei de Israel, mas os israelitas rejeitaram esse governo divino e pediram um rei terreno. Saul, o primeiro rei falho de Israel. Deus permitiu que Israel tivesse um rei e escolheu Saul para governá-los. 1 Samuel 9, 15 a 17. No início, Saul parecia um bom líder, mas logo se mostrou desobediente e orgulhoso. Ele não seguia as instruções de Deus e preferia agir conforme sua própria vontade. Por causa disso, Deus rejeitou Saul e escolheu outro rei para substituí-lo. 1 Samuel 15, 22 a 23. Davi, o rei segundo o coração de Deus. Deus então escolheu Davi, um jovem pastor de Belém, para ser o próximo rei de Israel. 1 Samuel 16, 1 a 13. Diferente de Saul, Davi tinha um coração voltado para Deus. Ele não era perfeito e cometeu pecados graves, mas sempre se arrependia sinceramente e buscava a Deus. Davi foi um dos reis mais importantes da história de Israel. Ele expandiu o reino, estabeleceu Jerusalém como a capital e trouxe a Arca da Aliança para a cidade, tornando-a o centro da adoração a Deus. Mas, acima de tudo, Davi recebeu uma promessa que mudaria a história da humanidade. A promessa do Messias, um rei eterno. Deus fez uma aliança com Davi, conhecida como Aliança Davídica, onde prometeu que, de sua descendência, viria um rei cujo reino nunca teria fim. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti um descendente teu, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. 2 Samuel 7, 12 a 13. Essa promessa não se referia apenas a Salomão, filho de Davi, mas ao Messias, que reinaria eternamente. Os profetas confirmaram essa profecia. Isaías 9, 6 a 7. Porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino. Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essas profecias apontavam para Jesus Cristo, o descendente de Davi, que estabeleceria um reino eterno, não terreno, mas espiritual, o declínio dos reis e a necessidade de um Salvador. Após Davi, seu filho Salomão governou Israel com sabedoria e riqueza, mas em sua velhice se afastou de Deus, permitindo a idolatria no reino. 1 Reis 11, 4-6. Depois dele, o reino se dividiu em dois, Israel ao norte e Judá ao sul, e a maioria dos reis seguintes foram corruptos e idólatras. Por causa da desobediência, Deus permitiu que Israel e Judá fossem conquistados e levados ao exílio. O reino de Israel foi destruído pelos assírios, 2 Reis 17, 6-23, e Judá foi levado cativo para a Babilônia, 2 Reis 25, 1-12. Nesse período de sofrimento e exílio, os profetas continuaram anunciando a esperança de um rei justo e eterno que viria para restaurar o povo e estabelecer o verdadeiro reino de Deus. Jesus, o Rei Prometido. Séculos depois, Jesus nasceu em Belém, da linhagem de Davi, cumprindo todas as profecias sobre o Messias. Ele veio para estabelecer um reino que não era deste mundo, mas um reino eterno, baseado na justiça e na salvação. João 18, 36. O período dos reis de Israel mostrou que nenhum governo humano poderia trazer salvação completa. Mesmo os melhores reis falharam, e o povo continuou pecando. Somente Jesus, o Rei dos Reis, poderia trazer redenção verdadeira e eterna, o exílio e a esperança do Salvador. A história de Israel é marcada por altos e baixos. Deus escolheu o povo, fez alianças, enviou juízes e reis, mas vez após vez, a nação se afastou dele para seguir seus próprios caminhos. Essa rebeldia trouxe consequências severas. O exílio. Após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois. Reino do Norte, Israel, composto por 10 tribos, tendo Samaria como capital. Reino do Sul, Judá, composto pelas tribos de Judá e Benjamim, com Jerusalém como capital. Por séculos, os profetas advertiram que se o povo não se arrependesse e voltasse para Deus, seriam conquistados e levados cativos por outras nações. Mas Israel e Judá continuaram em idolatria e injustiça, rejeitando os mensageiros de Deus. O exílio do Reino do Norte. O Reino do Norte teve 19 reis, todos idólatras e afastados de Deus. Como consequência, em 722 a.C., os assírios invadiram e destruíram Israel, levando o povo cativo para outras terras. 2 Reis 17, 6-23. As 10 tribos do norte nunca mais voltaram a se reunir como nação. O exílio do Reino do Sul. Judá teve alguns reis fiéis a Deus, mas a maioria seguiu o mesmo caminho de pecado. Deus enviou profetas como Jeremias, Isaías e Ezequiel para adverti-los, mas o povo resistiu à correção. Como resultado, em 586 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo cativo para a Babilônia, 2 Reis 25, 1-12. Esse foi um dos momentos mais sombrios da história de Israel. Sem templo, sem terra e sem rei, parecia que todas as promessas de Deus tinham sido destruídas. O povo estava em desespero, se perguntando: Deus nos abandonou? A esperança no meio do caos. Mesmo em meio ao exílio, Deus não abandonou seu povo. Ele usou os profetas para trazer esperança e anunciar que um dia o Messias viria para restaurar tudo. Isaías 7,14. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 9, 6-7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros.
Jeremias 23, 5 a 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Os profetas deixaram claro que o exílio não era o fim da história de Israel. Deus ainda cumpriria sua promessa. Um rei justo, um salvador, viria para trazer redenção e estabelecer um reino eterno. O retorno e a espera pelo Messias. Depois de 70 anos na Babilônia, Deus permitiu que o povo de Judá voltasse para sua terra. Esdras 1, 1 a 4. Eles reconstruíram o templo e Jerusalém, mas o reino nunca mais foi restaurado como antes. Israel passou a ser dominado por impérios sucessivos. Babilônia, 586 a 539 a.C. Pérsia, 539 a 331 a.C. Grécia, 331 a 146 a.C. Roma, a partir de 146 a.C. O povo judeu esperava ansiosamente pelo cumprimento das profecias messiânicas. Eles acreditavam que o Messias viria como um rei guerreiro que libertaria Israel do domínio estrangeiro e restauraria o trono de Davi. Mas Deus tinha um plano maior. O Messias não viria apenas para salvar Israel, mas toda a humanidade. Jesus, o cumprimento da esperança. O exílio mostrou que nenhum rei humano poderia salvar o povo definitivamente. Israel precisava mais do que uma libertação política, precisava de redenção espiritual. Por isso, séculos depois, Jesus nasceu em Belém, da linhagem de Davi, cumprindo as promessas de Deus. Ele veio para libertar não apenas Israel, mas todos os que estavam exilados pelo pecado, oferecendo um reino que jamais teria fim. Os 400 anos de silêncio e a espera pelo Messias. Depois do retorno do exílio babilônico, o povo judeu reconstruiu Jerusalém e o templo, mas nunca mais recuperou a sua independência total. Durante séculos, foram dominados por diferentes impérios e aguardavam a promessa de Deus, o Messias que traria libertação e restauraria Israel. Mas algo misterioso aconteceu nesse período. Por 400 anos, Deus não enviou profetas. Não houve novas revelações, visões ou palavras diretas do Senhor. Esse período ficou conhecido como os 400 anos de silêncio, entre o final do livro de Malaquias e o início do Novo Testamento. Por que Deus ficou em silêncio? O que ele estava preparando? O último profeta do Antigo Testamento, Malaquias. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias, foi escrito por volta de 430 a.C. Nele, Deus advertiu o povo por sua frieza espiritual e anunciou que um mensageiro viria antes da chegada do Messias. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Malaquias 3, 1. Esse mensageiro era João Batista, que prepararia o caminho para Jesus. Mas, depois dessa profecia, Deus não falou mais diretamente ao povo por 4 séculos. O domínio estrangeiro e o sofrimento de Israel. Durante esse tempo, Israel passou por diversas mudanças políticas e culturais. O povo continuava esperando o Messias, mas cada vez mais via essa esperança como algo político. Eles acreditavam que o Salvador viria como um rei guerreiro, que derrotaria seus opressores e restauraria o trono de Davi. Esses foram os principais eventos desse período. Domínio persa, 539 a 331 a.C. O povo judeu pôde viver com relativa liberdade e reconstruir o templo. Domínio grego, 331 a 146 a.C. Alexandre o Grande conquistou Israel e espalhou a cultura grega, influenciando a língua e os costumes. Domínio romano, a partir de 146 a.C. Roma assumiu o controle sobre Israel, e os judeus passaram a viver sob forte opressão política e militar. Nesse período, surgiram diferentes grupos religiosos dentro do judaísmo, como os fariseus, saduceus e essênios, cada um com uma visão diferente sobre o Messias. A esperança crescente pelo Messias. Com o domínio romano, a expectativa pelo Messias
se tornou mais intensa. O povo sofria sob impostos abusivos e injustiças, e muitos acreditavam que Deus enviaria um libertador para restaurar o reino de Israel. O profeta Daniel já havia anunciado um tempo específico para a chegada do Messias, Daniel 9, 24 a 26, e muitos estudiosos judeus sabiam que o tempo estava próximo, mas eles esperavam um Messias guerreiro que lideraria uma revolta contra Roma. No entanto, Deus tinha um plano muito maior. O Messias não viria para libertar Israel de Roma, mas para libertar a humanidade do pecado. O silêncio é quebrado, o nascimento de Jesus. Após 4 séculos sem profetas, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, anunciando que João Batista nasceria para preparar o caminho para o Senhor. Lucas 1, 13 a 17. Logo depois, Maria recebeu a visita do anjo, que anunciou que ela daria à luz o Salvador do mundo. Lucas 1, 26 a 33. O silêncio de 400 anos foi finalmente quebrado. A promessa feita a Abraão, reafirmada a Davi e anunciada pelos profetas, estava se cumprindo. O Messias estava vindo. Jesus nasceu em Belém, conforme profetizado em Miqueias 5:2, e veio não para conquistar um império terreno, mas para estabelecer um reino eterno, onde o pecado e a morte seriam derrotados para sempre. Jesus Cristo, o cumprimento de todas as promessas. Depois de séculos de espera, o Messias finalmente veio ao mundo. Jesus não nasceu em um palácio, como muitos esperavam, mas em uma simples manjedoura, demonstrando que seu reino não seria como os reinos humanos. Desde o seu nascimento, ele cumpriu todas as profecias sobre o Salvador. Nasceu em Belém, como previsto por Miqueias 5:2. Era da linhagem de Davi, conforme 2 Samuel 7, 12 a 13. Foi anunciado por João Batista, cumprindo Malaquias 3, 1. Ensinou com autoridade e realizou milagres, como descrito em Isaías 35, 5 a 6. Foi rejeitado e sofreu pelos pecados do mundo, cumprindo Isaías 53. Jesus não veio para derrotar Roma, mas para derrotar o pecado, a morte e o poder de Satanás. Ele trouxe uma nova aliança, onde a salvação não dependia mais da lei e dos sacrifícios, mas da fé nele. A cruz e a redenção definitiva. O auge da missão de Jesus foi sua morte na cruz e sua ressurreição ao 3º dia. Ele foi o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. João 1, 29, oferecendo um único sacrifício perfeito, algo que o sistema do Antigo Testamento nunca pôde fazer. Quando ele morreu, o véu do templo se rasgou. Mateus 27, 51, simbolizando que agora todos tinham acesso direto a Deus, sem precisar de sacerdotes ou sacrifícios. Com sua ressurreição, ele venceu a morte, provando que era o Filho de Deus e abrindo o caminho para a vida eterna, o reino que nunca terá fim. Antes de subir ao céu, Jesus deu a grande comissão aos discípulos, espalhar a mensagem do Evangelho a todas as nações. Mateus 28, 19 a 20. Ele prometeu voltar e estabelecer seu reino eterno, onde não haverá mais dor, pecado ou morte. Apocalipse 21, 4. O mundo antes de Jesus era marcado por trevas, injustiça e separação de Deus. Com ele veio a luz, a esperança e a verdadeira salvação. Agora a pergunta que fica é: o que você fará com essa verdade? Se essa mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo, compartilhe e continue buscando conhecer mais sobre Jesus, porque ele é o cumprimento de toda a história da humanidade.